Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje o nosso assunto é um assunto sério que tem preocupado as famílias, não somente aqui da capital, nem da Baixada Cuiabana, mas o estado inteiro. São as doenças respiratórias que estão aí judiando muito, principalmente de crianças menores de 3 anos de idade, né? Estamos bastante assustados com isso. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o doutor cirurgião pediátrico, doutor Oswaldo Mendes. Seja muito bem-vindo. Espero que eu contribua com alguma coisa, com esclarecimento para a população. A gente falava que o senhor está no olho do furacão, né? Está justamente vivendo ali a realidade dos hospitais que estão vivendo esse problema. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, eu tenho certeza que é a mesma que as pessoas de casa também estão se fazendo nesse momento, o que é que está acontecendo com as crianças? Que doença é essa que está atingindo tanto os pequenos, judiando, alguns sendo levados inclusive a óbitos? O que houve é o seguinte, antes do Covid, houve um surto de pneumonia que a gente estranhou muito, uma bactéria extremamente resistente, que evoluiu com umas pneumonias complicadas, que a gente chama com necrose, com apodrecimento de uma parte do pulmão. E esses pacientes necessariamente evoluíam precisando de uma unidade de terapia intensiva, de uma UTI. Aí a grande maioria dessas crianças foram submetidas à cirurgia para fazer uma limpeza do pulmão, drenagem, um tempo de internação muito longo. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente ficou, era uma coisa muito nova para a gente, e isso não foi só no estado de Mato Grosso, foi no Brasil inteiro. Quando a pandemia veio, aí houve um recrudescimento dessas doenças. E aconteceu um fato que as pessoas começaram a ficar reclusas, a história do fica em casa, fechou as escolas. Então houve um recrudescimento dessas pneumonias que efetivamente a causa era bacteriana. Quando chegou ano passado, que o Brasil voltou à normalidade, a abrir as escolas, o que aconteceu? Essas crianças que ficaram em casa ou as que nasceram durante a pandemia, não houve contato com algumas viroses sazonais, no caso do inverno, do verão, da chuva. Então, eles perderam muito a imunidade. Então veio estas viroses que a gente não sabe ainda que tipo de vírus, se é vírus mutável, se é vírus de Covid que mutou, ou se é dengue, que está tudo associado, e que estão evoluindo de uma forma muito forte com as informações dos bronquíolos. Então as crianças ficam com dificuldade para respirar e necessariamente essas crianças estão evoluindo para a UTI. E a gente está num momento muito ruim, principalmente o estado de Mato Grosso, em função de fechamento de UTIs públicas, de ausência de médico na atenção primária, por vários motivos, inclusive por falta de pagamento. Isso é claro, tem que deixar isso muito claro aqui. E o que aconteceu? Então, está existindo uma superlotação, principalmente dos hospitais privados. Aí eu cito aí, no caso, a Fêmea e o Hospital Santa Rosa, mais especificamente a Fêmea, que é um hospital com uma filosofia materno-infantil. E o que nos surpreende é que a faixa etária que está sendo pega são as crianças abaixo de 3 anos. Efetivamente, são as crianças que não tiveram a imunização natural, que é o contato com outras crianças, principalmente na escola, e como também por deficiência ou por falta de vacinação, em função da própria Covid, da própria reclusão das crianças que perderam o time da vacinação. Então, o que está acontecendo hoje é a superlotação. Então, a gente vê as crianças que necessariamente precisam desse leito e não está tendo. Isso agrava bastante. Não significa dizer que mesmo com a superlotação, que todas as crianças que contraem essa virose ou essa doença, no caso, produzida efetivamente, a gente já sabe, por um vírus, que eles necessitam de UTI. Mas a população começa a se desesperar em função disso, porque vê as notícias que não tem. Mas o que a gente quer deixar muito claro aqui, que não há necessidade, num primeiro momento, quando a criança inicia o quadro, aí normalmente o quadro inicia com coriza, com tosse, que elas procurem o hospital. Aí vem outro problema, porque isso é tratado na atenção primária, tanto pública, e na privada a gente só faz atenção secundária e terciária. Faz a primária? Faz, que são os ambulatórios. Mas aí é que vem um problema, porque a atenção primária
deixa a desejar aqui no estado, principalmente na cidade de Cuiabá, pelo fechamento, por falta de médico. Então, a população está procurando diretamente a atenção terciária, que são os hospitais, que é o HMC, no caso, que como público, e os hospitais privados, como a Fêmea e o Santa Rosa, que tem plantonistas pediátricos. Então, esse começa a ter um problema. E segundo, e que não existe nesse momento a vacinação para esse tipo de doença. Esse é um grande problema. Porque não consegue se identificar. Não se consegue identificar que tipo de vírus. É como se estivesse lutando com um inimigo que não se conhece. Que não se conhece. E são poucas, isso e ainda é um problema muito grave ainda, é que são poucas unidades nos municípios de Mato Grosso que tenha terapia intensiva. São poucos. E o que acontece? Então, os pacientes dos outros municípios que não tenham, estão vendo tudo como Cuiabá por ser referência. Isso é óbvio, é uma referência como capital. Teoricamente, se não, a capital tem mais recursos para tratar. E isso é um problema muito sério, porque você não atende só a população cuiabana e a população da Grande Cuiabá, no caso de Corizal, Livramento, Várzea Grande. Você também atende. Você também atende do Nortão e essas coisas todas. Como que esses pais conseguem tratar essa criança em casa de maneira eficaz, e quais são os sinais de evolução da doença que esses pais podem levar essas crianças para o atendimento? Em que momento isso é perceptível? Num primeiro momento, a gente não vê necessidade, num primeiro momento, nos sintomas iniciais, que eu posso citar como coriza, tosse, até a própria febre, entendeu? E que não haja sinais de dificuldade a criança respirar. Eu vou falar um português bem simples para as pessoas entenderem. Não existe necessidade, nesse primeiro momento, de você procurar uma unidade hospitalar. Certo. Isso, teoricamente, seria tratado dentro das unidades de pronto atendimento do seu bairro, ou do centro de saúde do seu bairro. Mas como o senhor falou, já está aí já começa problema. A ter dificuldade. Então, o que está acontecendo? O porquê da superlotação? Porque, pelo desespero, isso é compreensível, como você falou, o que acontece? Quando a criança começa a ter os primeiros sintomas, a pessoa procura imediatamente uma unidade hospitalar. Daí vem a superlotação. Então, nesse primeiro momento, o que a gente aconselha é ter a tranquilidade e que o Estado resolva essa questão. Quando eu falo Estado, eu falo a Prefeitura, o Estado, o governo federal. É um trabalho conjunto, o sistema é único. Então, que resolva essa questão de uma maneira definitiva, essa questão da falta do profissional. Eu quero te dizer o seguinte, eu já estou cansado de falar o seguinte: não se faz saúde sem recursos humanos. Não existe saúde sem recurso humano. Não adianta, eu gastei milhões comprando material, a população não chega, o cidadão não chega com seu filho, ele vai, olha, eu quero remédio tal, ele não chega. Recursos humanos, saúde se faz com médico, com enfermeira, com fisioterapeuta, com nutricionista. Qualificados. Exatamente. Bem remunerados. Com o pessoal da limpeza de hospital, com o pessoal da limpeza da unidade de pronto atendimento. Então, então você tem que investir, sim, tratar o profissional de saúde com dignidade. E para isso ele precisa trabalhar. E para ele trabalhar, ele precisa ganhar, porque ele também tem família. Essa é a questão que os dirigentes têm que entender. Se ele não conseguir entender isso, meu irmão, a gente vai ficar com esse caos. Já que o senhor entrou nesse assunto, no caso específico aqui de Cuiabá, os médicos que estão aí na goela do furacão, na goela da situação ali, como é que está? Os pagamentos estão... Em que condições vocês médicos estão trabalhando hoje aqui na capital? A gente tem tratado, eu tenho que ser isso falar de uma maneira muito clara. Por favor. No público, a gente não está sendo nem valorizado e muito menos tratado. Porque o herói existe, o herói trabalha. O herói, como falam, o herói tem família. O herói também tem filho, que precisa de médico.
Esse é o herói. Mas o herói precisa pagar suas contas. E o que está trazendo é um desrespeito de uma maneira absurda. Porque quando você trabalha num sistema em que você não recebe o seu trabalho, o seu árduo trabalho, entendeu? Você leva 30, 60, 90, 120 dias sem receber, isso não é um tratamento humano. Agora, você imagina numa situação dessa, de uma doença que é viral, desconhecida, que a gente não sabe, sem vacina, que também é uma coisa importante, onde você não tem um profissional, porque quando você não tem um profissional para atender, porque ele desistiu, porque ele tem que procurar outra alternativa de vida. Se ele não tem alternativa, se ele não recebe o trabalho que ele faz, ele larga. Isso não é a coisa natural, ele tem que sobreviver. Então eu acho que nossas autoridades têm que tentar para isso. Enquanto não tiver essa questão de dizer, olha, a saúde se faz com recurso humano, vai acontecer o que está. E piorou, porque em função de você ter um surto viral muito forte. Isso é notório, pois a gente vê isso, qualquer autoridade vai numa porta de um hospital, tanto público como privado, ele vê o desespero da população e você não ser tratado com pelo menos com o mínimo de dignidade, essa é a questão. Uma dica para as famílias em casa, para quem tem criança pequena, para que consiga acelerar esse processo isso, a gente não, de imunidade? Eu já vi pessoas falando, até pessoas da área falando, mas tem que fechar as escolas, não sei o quê. Eu não acho, nesse primeiro momento, como uma medida que vai melhorar. O fato de você fechar as escolas, vai acontecer as mesmas coisas que aconteciam com o Covid. Você perde o contato com as pessoas e não existe um aumento da imunidade em função de você próprio estar convivendo com essas pessoas que podem transmitir potencialmente a doença. Entendeu? Então eu acho que é uma medida muito extrema ainda para ficar a reclusão. Mas eu acho que essas crianças que estão tendo com maior gravidade são as crianças justamente com menor idade. São as crianças que perderam o time da vacinação, não do Covid, mas de outras doenças que normalmente por causa do fechamento dos postos de saúde. E aí, obviamente, que a imunidade dessas crianças caíram. Entendeu? Então, é o motivo, a gente tem nós estamos num grau de extrema, não vou te dizer, não vou atenuar, é grave, a situação é grave em função disso. Porém, o que a gente tem é a esperança de que, com essa imunidade de rebanho, das pessoas contraírem ou então ter contato, que ela melhora a imunidade e diminui esse surto como diminuiu das pneumonias antes do Covid e que recrudesceu agora ano passado, mas que também não teve tantos casos no Brasil inteiro quanto teve antes da epidemia do Covid. Eu quero agradecer nesse momento a você que ficou conosco acompanhando a nossa entrevista. Como eu sempre digo, dizer para que você continue acompanhando as notícias do nosso site, para que você fique sempre muito bem informado e atualizado. Então eu me despeço com muito carinho, te convidando para um próximo momento. Certamente daqui a pouquinho tem entrevista novinha aí para você. Até mais, pessoal.